Olá, muito bem-vindos ao mais um Almoçando com o Contador, esse espaço que nós preparamos justamente para vocês, empresários, poderem tirar suas dúvidas e entender um pouquinho mais como funciona esse mundo empresarial. E hoje nós trazemos um questionamento, uma dúvida que está muito atrelada, traz dúvidas tanto para o próprio contador quanto para os empresários, que é, afinal, o que o contador precisa entregar para o empresário? Onde o contador pode me ajudar dentro da minha empresa? Que esse é um questionamento que nós aqui da Conar temos um pensamento muito específico em relação a isso, que é justamente entender que existe a contabilidade tradicional e existe a contabilidade consultiva, que hoje em dia é uma necessidade dos empresários ter um apoio, porque o empresário, isso eu já falei até em lives passadas, né? O empresário entende da sua atividade, o advogado entende da área do direito, seja nas suas variadas vertentes, o contador entende da saúde da empresa, entende de como movimentar uma empresa, como fazer com que as demonstrações falem com o empresário, tragam dados essenciais. É aí que entra esse questionamento. O que o contador precisa passar para o empresário? E aí nós temos algumas vertentes. Nós temos a parte visível, que é o tradicional, que envolve as guias de pagamento, aquilo que o empresário vê todo mês, um pouco da dor do empresário também, né, de pagar as guias de recolhimento. O que não é, a gente já conversou sobre isso, não é necessariamente uma dor. Quanto maior a sua guia de recolhimento, quanto mais tributos você paga, maior está a sua empresa. Claro, quando faz com o planejamento correto. Não adianta também estar pagando a mais só para dizer que está pagando a guia a mais. Tem essa parte visível, que é a guia do DAS para as empresas da Livre Simples Nacional, que recolhe todos os tributos em uma guia única. Tem a guia do PIS, a guia da COFINS, que são tributos lá do lucro real e do lucro presumido. Também são pagas na guia do Simples Nacional, mas a guia do Simples Nacional tem essa simplificação de ser uma guia só. Mas se você ali dentro da empresa do Simples Nacional verificar, linha por linha, o que tem ali dentro daquela guia são todos esses outros tributos. Então, a guia do PIS, da COFINS, do imposto de renda, contribuição social, seja ela trimestral, sejam elas mensais, a guia do ISS, lá direto com a prefeitura, a guia do ICMS. Então, essa parte visível daquele acompanhamento mensal que o empresário acaba tendo mais acesso, porque é ele que tem que finalizar o pagamento da guia. Esse é o ponto que, sim, o contador precisa entregar para o empresário, é essencial, não tem como faltar, porém, é o básico do básico. Então, existe esse outro entendimento, que já é essa parte mais que nós prezamos aqui na Conar, que é ter essa contabilidade consultiva, que é não só trazer demonstrativos, como a contabilidade tradicional traz esses demonstrativos também, que é a questão do DRE, que nós já conversamos aqui, o demonstrativo de resultados do exercício, né? Balanço patrimonial e outras demonstrações, né, mais específicas, como o fluxo de caixa, a mutação patrimonial, a mutação do patrimônio líquido e algumas outras tantas que existem no mundo da contabilidade. Porém, qual que é esse diferencial, esse afastamento da contabilidade tradicional que nós entendemos que é necessário, que o empresário tem que solicitar do seu contador? O empresário tem que entender a sua empresa, entender como está o funcionamento, como está a saúde. Não basta o contador te dizer, olha, você teve 100 mil reais de lucro, 1 milhão de lucro. Você precisa entender da onde vem esse lucro, da onde saiu, onde eu estou gastando mais, onde eu estou tendo uma perda. Pode ser tanto questão de furtos, ou questão mesmo de você estar gastando demais em um ponto que você poderia reduzir. Pode ser uma questão de algum insumo na tua produção, que pode ser modificado, porque quanto maior é a sua empresa, mais questões específicas, como o custo de um insumo, às vezes muda algum centavo por unidade. No geral da sua empresa, pode significar muito. Então, é essa questão de entender como funcionam esses demonstrativos, tomá-los como aliados, para justamente conseguir fazer esse andamento cada vez melhor da empresa. Que é nisso que entra o papel do contador consultor, que é ajudar o empresário a entender os números da empresa, a não só entregar esse DRE, entregar esse balanço patrimonial, mas auxiliar a interpretação, auxiliar a identificar esses números, que justamente é a área em que o contador se especializa. Então, nós conseguimos auxiliar muito nessa questão de verificação de números. Aqui já temos um grande ponto, o que o contador deve entregar ao empresário. É entregar todas as informações obrigatórias pelo fisco e pelos regulamentos específicos daquela atividade, mas auxiliar o empresário a que ele entenda o que de fato é aquela informação. Por que aquela informação é entregue? É fazer o empresário entender que todo mês, mesmo que a tua empresa não tenha faturamento, existe uma obrigação acessória que nós chamamos, que são aquelas obrigações que ficam por trás dos panos.
Então, existe essa área visível do que o contador entrega, que são as guias de recolhimento, até, às vezes, tem contadores que emitem nota também, dependendo da necessidade do cliente, né? Então, seriam essas notas também. E tem aquele por trás dos panos, o que faz, de fato, a máquina da empresa ali girar, que são as obrigações acessórias. Então, existe a DAS, a Guia de Recolhimento do Simples Nacional, mas existe o PGDAS, que é a declaração. É o momento que nós declaramos para a Receita Federal o que teve de faturamento naquela empresa, para aí sim gerar essa guia. Essa é uma declaração mensal. Está ali por trás dos panos, normalmente o empresário não vê, mas precisa entender que existe essa informação e precisa ser entregue. Nós temos muitos clientes aqui que muitas vezes chegam para nós na Conar e abriram a empresa ali em 2002, 2023, 2020, já chegou alguns casos assim, e foram dando andamento na empresa e em algum momento viram que não conseguiam mais emitir nota fiscal, começaram a receber notificações, a Receita Federal começou a gerar intimações, né, exclusões do Simples Nacional, intimar os valores, passar os valores lá para a responsabilidade do sócio, então começava a afetar a pessoa física também, justamente por estar com a empresa sem movimento e não ter essas obrigações acessórias cumpridas. Que essas questões, existem prazos muito específicos para essas obrigações. O descumprimento acaba gerando multas. Então, aí entra de novo o papel do contador, acompanhar essas obrigações, acompanhar as mudanças para entregar ao empresário justamente essa empresa em pleno funcionamento. Para no momento que precisar emitir uma nota, no momento que precisar de alguma informação, seja ali para entrar em uma licitação, que demonstrativos de resultado ali em balanço patrimonial são muito utilizados. Dentre eles ali são utilizados também para tirar outros índices que as licitações pedem. Já entram lá os índices financeiros, índices de acompanhamento da empresa. Então, é esse apoio. Até numa licitação ali, me pediram o índice ali, a lucrabilidade da minha empresa, me pediram qual que é a relação entre as minhas despesas, meu passivo e meu ativo. Qual que é a minha capacidade de pagamento? Essas são informações que numa licitação, no processo licitatório, são solicitadas. Então, se você não tem um apoio concreto do contador consultor, você acaba se perdendo, não tendo essa informação clara, ou para o órgão municipal ali, estadual, que você esteja entrando em processo. Mesma coisa, questão de aquisição de crédito. Então, essas entregas, essa necessidade de ter esse acompanhamento, justamente é esse auxílio que o contador pode amparar o empresário. A Nath comentou aqui também da questão que tem isso para o MEI também, essa questão das obrigações. Existem tanto obrigações mensais quanto obrigações anuais e trimestrais também. O MEI também não foge disso. O MEI também tem essas obrigações para serem entregues, que envolvem ali a questão da declaração anual, basicamente. A gente declara o faturamento, faz um controle por mês desse faturamento para auxiliar no controle do faturamento total no ano, para não ultrapassar aquele teto limite do MEI. O MEI tem em si uma obrigação final, que é ali no início do ano, referente ao ano calendário anterior, de declarar para a Receita os faturamentos. Aí já entra tanto a obrigação do MEI, do PJ, né, entregar essa informação para a Receita, quanto passar essa informação lá para a pessoa física. Então, são obrigações necessárias para o bom funcionamento da empresa e também para manter a regularidade ali da pessoa física. Então, existem obrigações que precisam ser entregues. Eu acredito que o ponto mais importante que eu quero passar no momento não adianta só o contador entregar as obrigações. O papel principal do contador, isso é uma visão muito nossa aqui da Conar também, né, é justamente apoiar. Estar ali, é ser um parceiro do empresário e auxiliar a interpretar esses dados e auxiliar a fazer entender de onde vêm esses dados. Porque no momento que você sabe de onde vem e tem esse apoio de entender os seus números, no momento que você vai solicitar um crédito para o banco, vai fazer uma licitação, vai atrair novos investidores, você tem esses dados e sabe dizer de onde vem. E no momento que você se pega desprevenido ali e não tem a informação pronta, na possibilidade ali de aquisição de um investidor anjo, por exemplo, você acaba perdendo aquele investimento, perdendo a possibilidade de alavancar a tua empresa, só porque faltou entender de onde vem aquela informação. Então, o que você pode mudar para faturar mais é um apoio que o contador consegue te auxiliar. Verificar ali nos seus demonstrativos, no teu balanço, alguma vazão de valores, né? Ou algum ponto que não, você está
investindo pouco e tendo muita rentabilidade. Então, é um ponto que a gente consegue ver. Às vezes você tem uma atividade ali que você não está dando muita atenção, mas é a que mais está faturando na tua empresa com um custo muito baixo para operacionalizar. Então, às vezes consegue duplicar, triplicar aquela operação e, em consequência, aumentar também o teu faturamento. Mas para isso você precisa ter essa visão clara de como funciona a sua empresa e do que é possível de fato fazer com essas demonstrações. Então, o papel do contador consultor, as entregas que ele precisa fazer, é justamente orientar, analisar e propor novas soluções dentro da sua empresa, baseado, claro, nos dados que ele tem acesso. De novo, nós entramos nessa questão. Para que essas entregas aconteçam, nós temos que ter um trabalho de via dupla, né? Então, tanto nós precisamos ter as informações que o empresário traz, as informações para nós, talvez geraria até uma outra conversa em outra live, né? Nós precisamos ali do extrato, nós precisamos das notas fiscais emitidas, nós precisamos de um controle claro das despesas da empresa, então, emissão de nota fiscal, no mínimo um recibo que diga o que foi comprado, né? Uma separação clara, que o empresário faça essa separação clara de pessoa física e pessoa jurídica, e dentro da jurídica separar o que foi para atividade A, o que foi para atividade B, o que é custo dentro da minha empresa, então custos já relacionados à produção ou prestação de serviço, ou o que é despesa em si, que são já os gastos atrelados à minha manutenção interna. Talvez eu tenha um espaço físico ali, então um material de limpeza para esse espaço já seria uma despesa, mas a mercadoria que eu tenho na prateleira é meu custo. Então tem essa vertente. Já chegamos a comentar aqui um pouquinho sobre o que é essa diferença de despesa e custo, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida ainda, não se recordar, é só comentar aqui que a gente já vai auxiliando e vai tirando essas dúvidas novamente. Basicamente, se nós formos analisar essa necessidade das entregas de documentos, nós temos essa parte tradicionalista que trabalha justamente com envio de guias e obrigações visíveis para o cliente, né? Mas nós entendemos que é essencial esse trabalho junto ao empresário de planejar, de trazer não só os números, mas trazer um planejamento através deles, para elaborar novos caminhos para a empresa e que o empresário consiga daí decidir qual a melhor vertente para aquilo que ele está planejando hoje. Então, não só cumprir prazos, mas trazer esse planejamento. Apesar que, claro, os prazos são muito importantes para boa manutenção dessa convivência, né, no mundo empresarial. Então, não adianta o contador fazer essa entrega também. Aí, de novo, a importância do empresário conhecer essas entregas, ter ciências de que elas existem, né? Porque não adianta o contador entregar, mas entregar fora do prazo. Então, entregou fora do prazo, você incide em algumas multas ali por falta de entrega. Então, nós temos tanto obrigações com multas mais leves, como é o caso ali da falta de entrega do Simples Nacional, que a entrega em atraso, ela acaba gerando ali uma multa de R$50, mas se você acabar você mesmo entregando, não precisou de uma notificação da Receita para entregar, né? Eles acabam reduzindo ali em 50%, vai para 25% por mês não entregue, né? Claro que se nós formos aumentando vários e vários meses, como foi um caso nosso aqui, que numa empresa lá de 2020, então já fica um valor mais considerável. Então, para cada mês, R$25. Agora, já temos obrigações um pouco mais acentuadas, que é o caso ali do lucro presumido, que nós tínhamos até recente, agora mudou, agora é o MIT, mas até recentemente nós tínhamos a DCTF e a FD contribuições que precisavam ser entregues todo mês. Essas tinham como multa ali, uma multa base, nesse mesmo sentido, com redução de 50% e R$250. Então, multa total era 500, reduzida ficava 250. E daí nós podemos chegar às multas maiores. Tem multas sobre faturamento, então empresas ali do lucro real, principalmente lucro presumido, que já tem faturamento muito mais alto, as multas às vezes já estão atreladas ao faturamento, podendo chegar a 20% do faturamento. Então, é bem considerável. No Simples Nacional, a gente ainda tem uma bem atrelada ali à questão imobiliária, que é a DIMOP, que é a entrega dessas movimentações de venda, compra, aluguel, né? Essa, se é entregue fora do prazo, ela tem uma multa em torno de R$5.000. Então, aí a gente já vê a importância de o empresário ter esse conhecimento, então o contador conseguir passar esse conhecimento de que existe essa necessidade dessas obrigações, até porque nós precisamos de dados para entregar essas obrigações, dados de faturamento, dados de movimentação, e depois, de fato, fazer entrega dentro dos prazos estabelecidos pela legislação. É esse caminho que eu comento que nós temos que alinhar sempre com o empresário. A que medida você precisa me entregar, a que velocidade você precisa me entregar essas informações para que eu possa, posteriormente, processar dentro da minha empresa, te devolver esses dados processados, explicando o que eles são e cumprir essas obrigações acessórias que já são por trás dos panos, o funcionamento da tua empresa para a Receita Federal.
Então, existe essa importância, uma importância muito objetiva, e você ter esse conhecimento e entender e cobrar teu contador, cobrar que ele esteja fazendo também dentro dos prazos legais, né? Então, acredito que pra gente finalizar, que hoje foi uma live mais curtinha, né? Que era mais a intenção mesmo, era trazer essas informações. Resumindo, existem obrigações mensais, trimestrais e anuais para serem entregues em toda a empresa? Existe. O contador precisa entregar essas obrigações para o empresário? Precisa ter toda essa informação de forma clara para o empresário. Agora, a contabilidade em si, a entrega que nós vemos que é necessário que o contador faça para o empresário, vai muito além disso. A entrega total que a contabilidade precisa dar para o empresário é justamente esse amparo, esse entendimento, passar o entendimento para o empresário de quais são as informações dentro da empresa que são relevantes naquele momento, para que o empresário também não se afogue em vários demonstrativos e vários números e demonstrações e não saiba o que fazer com isso, porque às vezes chega um bolinho de documentos e o empresário coloca na gaveta e ele fica, porque não tem essa orientação do que aquela informação significa e como ela pode ser utilizada, que muitas vezes utilizar essa informação acaba mudando muitos cenários dentro da empresa. Então, se você, empresário, tem alguma dúvida em relação do que precisa mandar para a contabilidade, o que o contador precisa te entregar, ou o que mesmo, como interpretar os meus números, nós ficamos à disposição, tá? Muito obrigado, espero ver vocês aqui na próxima e até semana que vem.